Evangelho, domingo da sexta semana do tempo pascal. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará. E nós viremos e faremos nele a nossa morada. Quem não me ama, não guarda a minha palavra. E a palavra que escutais não é minha, mas do Pai que me enviou. Isso é o que vos disse enquanto estava convosco. Mas o Defensor, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que eu vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Mas não a dou como o mundo. Não se perturbe nem se intimide o vosso coração. Ouvistes que eu vos disse: Vou, mas voltarei a vós. Se me amasses, ficarias alegres, porque vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Disse-vos isto agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vós acrediteis. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Domingo da sexta semana do tempo pascal, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia hoje nos devolve o 14º capítulo do Evangelho de São João, que ouvimos em suas partes durante essa última semana. Agora, para a abertura da sexta semana do tempo pascal, a liturgia nos devolve o texto completo, contendo toda a perícope relativa ao anúncio de Jesus aos seus discípulos acerca da sua ida para junto do Pai e, ao mesmo tempo, do envio do Espírito Santo. Mas tudo começa com aquilo que já tivemos a oportunidade de meditar ao longo dessa semana. E bendito seja Deus pelas nossas meditações cotidianas, porque hoje podemos reforçar esse ponto que é central e decisivo na nossa vida cristã, nos nossos empenhos pastorais, nos nossos empenhos missionários e, em síntese, na nossa vida vocacional. Qual? Tudo começa, os frutos da pastoral, os frutos da missão, os frutos da nossa vocação, a nossa vida vivida na dignidade desejada e proposta por Deus começa quando nós ouvimos as palavras do Senhor e aguardamos em nosso coração. Se alguém me ama, guarda a minha palavra. A grande prova de amor que nós podemos oferecer a Deus é escutá-lo. Veja, em muitos momentos, eu tenho certeza que ao longo da sua vida, em muitos momentos você já teve a sincera preocupação de fazer por Deus e oferecer a Ele algo que realmente o fizesse feliz. Um gesto, uma atitude. Quantas vezes nós, por exemplo, rezamos as novenas com uma intenção de oferecer a Deus algo que lhe seja agradável. E oferecemos isso pela reparação dos pecados cometidos pelos nossos irmãos, pelos pecados cometidos por nós mesmos. Porém, o que é agradável a Deus, o próprio Senhor nos disse, de maneira que não tem dúvidas a respeito disso, porque o próprio Senhor falou com toda clareza: se alguém me ama, guarda a minha palavra, e o meu Pai o amará. Então, aqui começa tudo. A maior declaração de amor que podemos fazer a Deus é ouvi-lo. E o que o Senhor nos fala? Como já temos dito, que nós possamos ser santos, como filha santa. Em síntese, todo o anúncio da vida cristã é esse. Vocês acompanharam ontem a meditação com a carta de Ogneto? Que texto belíssimo, do 2º século, meus irmãos, a respeito de quem são os cristãos. Ao mesmo tempo que ontem talvez pudéssemos nos impressionar um pouco vendo tudo que os nossos irmãos já naquele 2º século passaram e estavam passando, e nós vemos que as mesmas provas continuam hoje, o que confirma diretamente o que o próprio Senhor disse ontem no Evangelho.
Lembrem-se, antes odiaram a mim. E todo o texto de ontem falava a respeito disso. Tudo aquilo que aconteceu com o Senhor, toda perseguição contra os cristãos, é uma perseguição contra Cristo, porque estamos unidos a Ele. Então, além disso que nos impressionou, ver a beleza e a identidade do cristão resplandecendo ao longo dos séculos. E poder dizer, à luz do texto que ontem ouvimos, Senhor, ajuda-me a continuar vivendo assim. Eu estou na estrada certa. Eu estou na estrada certa. A estrada certa é aquela de viver como os cristãos sempre viveram. Viver conduzidos por Deus, onde o Senhor nos levar, mas vivermos sempre por Ele e com Ele. Tudo o que eles faziam na carta de Ogneto, que ontem ouvimos, era sempre com a coluna dorsal sobre o Evangelho. O amor aos recém-nascidos, o estar no meio dos outros em sociedade, o viver as escolhas da vida social, porque a vida social impõe muitas vezes condições para que a gente possa permanecer no convívio com os demais, e os cristãos, ainda que tivessem que pagar duros preços por causa disso, escolhiam sempre a partir de Cristo. Não escolhiam jamais por uma outra razão. E quando eram malditos aos olhos dos homens e amaldiçoados por eles, abençoavam. Quando eram perseguidos, não perseguiam. Quando tinham a possibilidade de governar, governavam pela caridade. Tratavam bem e com amor aqueles que os tratavam mal. Então, exatamente como o Senhor falou no Evangelho aos seus discípulos e fala conosco hoje, meus irmãos, é possível. Em tempos muito mais difíceis, porque tinha ali o derramamento do sangue, então existia uma dificuldade real e imediata, nossos irmãos testemunharam exatamente como o Senhor pede no Evangelho. É possível. O testemunho deles não é para nos desencorajar, pelo contrário, o testemunho dos santos é para nos encorajar. É possível sim. É possível vivermos a partir daquilo que ouvimos. Imagina, se o próprio Senhor hoje nos diz que o amor e a alegria do Pai é tão grande ao ver que nós ouvimos a sua palavra e aguardamos no coração para colocar em prática, que o Pai e o Filho, pelo Espírito Santo, vêm fazer morada em nós, para que nós consigamos praticar essa palavra que foi amada, escolhida e guardada no coração. Sem Ele, nós não conseguimos praticar. Mas a alegria do Senhor é tão grande, porque a escolha de ouvir é nossa. O Senhor, obviamente, com muito carinho, de muitos modos, vem em nosso socorro e nos ajuda a fazer essa bendita escolha. E a alegria é tão grande do Senhor que Ele não permite que a gente pare nela. Sabemos que também o agir é inspirado por Ele, mas se a escolha foi feita e a alegria do coração do Senhor é tanta, como o agir a partir dessa palavra não vai ser também alcançado pelo socorro de Deus, pelo auxílio de Deus? E depois todos os nossos irmãos e irmãs santos, que nos céus veem o nosso esforço e veem o quanto a gente está escolhendo o itinerário que eles escolheram, eles que conhecem todos os perigos inerentes a essa escolha, serão os primeiros a suplicar a Deus socorro em nosso favor, para que a gente consiga caminhar. Então os céus conspiram em nosso favor, a nosso favor, para que a gente consiga ser santo. É preciso que a gente se lance. É preciso que hoje, nesse sexto domingo, nós estamos caminhando para a reta conclusiva da Páscoa,
Ou seja, o itinerário dessa semana nos leva à ascensão do Senhor, então todo ele será para falar sobre a beleza da Trindade e da aliança entre o Pai e o Filho e a ação do Espírito Santo no seio da igreja até chegarmos à semana de Pentecostes. E então celebraremos com muita alegria a vinda do Espírito Santo e todos os sinais do Espírito Santo no seio da igreja. Tanto que o Evangelho de hoje fala que o Senhor nos deixará um defensor, o nome dado ao Divino Espírito Santo. Ele enviará e ele vos ensinará tudo aquilo que está escondido, que ainda não foi conhecido, será conhecido a partir do momento em que a gente escuta e busca colocar em prática. Então, falávamos durante essa semana a respeito da obra do Espírito Santo, de nos levarmos a um conhecimento mais profundo do amor, mas eu queria hoje focalizar esse dado a mais, em que o Espírito Santo vem como defensor em nosso favor. Se ele vem como defensor, ele vem para dar testemunho em nosso favor. E para ser testemunho em nosso favor, significa que ele vem testemunhar a nossa adesão de amor, a nossa escolha por Deus. E esse testemunho é marcado pela graça que o Senhor derrama sobre nós. O que significa dizer que escolhemos Deus, estamos vivendo a vida que o Senhor nos deu e o Espírito Santo permanece conosco. Então, o primeiro grande testemunho do Espírito Santo a respeito da nossa escolha é o fato dele permanecer no nosso coração, inspirando as palavras necessárias na hora da perseguição, inspirando as palavras necessárias na hora de confortar e de consolar os nossos irmãos, inspirando a força da nossa oração, inspirando o nosso próprio orar em si, inspirando os bons propósitos e mantendo no nosso coração a viva adesão integral à prática desses bons propósitos na caridade. Então esse é o primeiro testemunho do Espírito em nós, o primeiro ato de defesa. Ele permanece conosco e por nós. Ele não nos abandona. Eis aqui a primeira grande defesa. O Espírito permanece conosco em testemunho à nossa escolha. Então, toda vez que você perceber que o Espírito Santo está agindo em sua vida, diga ao Senhor: bendito seja o teu santo nome, Senhor, que no seu infinito amor recebeu a escolha da minha pequenez com tamanha gratidão e amor. Dai-me a graça de permanecer no seu amor e permanecer amando por toda a minha vida. Amém. Não deixa de fazer essa oração ao Senhor, de reconhecer essa graça e de renovar essa aliança com Ele. Porque esse é o primeiro testemunho do Espírito Santo. E se vemos o Espírito Santo acontecendo, ou seja, se vemos os sinais do poder do Espírito Santo, ver o Espírito Santo acontecendo, é engraçado, né? Essa linguagem popular, né? Deus me perdoe, às vezes fica muito vulgar. Mas quando vemos os sinais do Espírito Santo agindo, né, no coração, na alma dos batizados, com a mesma intensidade a gente deve dizer: bendito seja Deus, Senhor. Porque se o teu Espírito se move sobre o coração do Padre, se move sobre o coração dessa pessoa, se move sobre o coração da minha mãe, se move sobre o coração do meu coordenador de pastoral, se move sobre o coração, se move na vida dessa outra pessoa ou daquela outra, e assim significa que aquele meu irmão, que aquela minha irmã escolheu amar-te e permanecer no teu amor guardando a sua palavra. Senhor, abençoa-o para que ele permaneça fiel a essa escolha e que em ato de gratidão por tão grande amor que o Senhor demonstra por ele, ele queira sempre permanecer amando a ti por toda a sua vida. Então esse é o zelo. A gente normalmente fala, né? Bendito seja Deus, eu bendigo a Deus por ver que o Espírito Santo age em você. Isso é verdade. Isso é um grande ato de amor que a gente cumpre. Mas ao mesmo tempo, é um ato de justiça.
Em que sentido o ato de justiça? É justo entregar a Deus o que a Ele pertence. Então, se essa obra do Espírito Santo na vida daquele irmão é uma obra que edifica os corações que o escutam na pregação, naquela meditação, naquele ato de caridade ou naquela prática de piedade, significa que é uma obra que edifica o corpo místico de Cristo, que é a Igreja. E essa edificação não se limita somente ao melhoramento espiritual, na vida espiritual, daquela pessoa e daqueles que o escutam, mas é um bem que se irradia inteiramente por toda a Igreja, pois não sabemos como a Virgem Maria e o Senhor recolhem os méritos daquele santo gesto, né, em favor da santificação das almas. Não sabemos, por exemplo, todas aquelas pessoas que estão ouvindo e que talvez possam estar vivendo um momento de conversão, né? O efeito dessa conversão em resposta a quantas orações e quanto tempo de oração da igreja por aquele irmão, por exemplo. Ou então, se aquela pregação leva aquela pessoa a rezar mais, quantas serão as almas alcançadas pelas graças daquela oração, nós não sabemos. Ali naquele momento nos maravilhamos por testemunhar a certeza que o Espírito Santo age na vida daquele irmão e por sentirmos o efeito dessa ação em nós e vermos um pouco do efeito dessa ação na vida das outras pessoas que estão à nossa volta. Mas o raio de abrangência dessa ação é infinito. Então rendemos graças a Deus porque o Senhor está edificando bem na sua igreja. Está edificando um bem em favor da sua igreja, está santificando o corpo místico que é a igreja. Não podemos perder de vista esse senso de universalidade da ação de Deus sobre toda a igreja, não apenas sobre cada pessoa em particular, mas sobre toda a igreja. Então é motivo de louvor. Quando a gente fala, né, meu irmão, eu bendisse a Deus pela sua pregação hoje, porque ela foi uma graça muito grande para a minha vida, para a vida das pessoas que estavam aqui. Muito obrigado. Então, isso é algo justo a ser feito, mas no íntimo do coração dizer: bendito seja o teu santo nome, Senhor, porque tanto está sendo edificado hoje. Bendito seja o teu santo nome, porque o Senhor está inflamando a igreja com a força do teu Santo Espírito. Está iluminando os quatro cantos da terra. Oh, glória! Não é verdade? É verdade. Então isso precisa ficar bem vivo, né, no nosso coração. Eu queria completar a meditação de hoje com o texto da Liturgia das Horas de São Cirilo de Alexandria, a respeito de Cristo como vínculo de unidade, que vai de encontro à carta de Diogneto que ontem nós ouvimos. Então, vamos ouvir agora esse trecho dos comentários sobre o Evangelho de São João de São Cirilo de Alexandria, bispo, do V século. Cada vez que participamos do corpo sagrado de Cristo, unimos-nos a Ele corporalmente, como afirma São Paulo ao falar do mistério do amor misericordioso de Deus. Ele está se referindo à Santa Missa. Este mistério Deus não o fez conhecer aos homens das gerações passadas. Olha que maravilha. Mas acaba de nos revelar agora, pelo Espírito Santo, aos seus santos apóstolos e profetas. Os pagãos são admitidos à mesma herança, são membros do corpo, são associados à mesma promessa em Jesus Cristo. Carta aos Efésios. Ora, se todos nós formamos um só corpo em Cristo, não apenas uns com os outros, mas também com aquele que habita em nós pela sua carne, porque não vivemos plenamente Por que não vivemos, então, plenamente esta união existente entre nós e com Cristo? Então, olha que interessante. Ele está fazendo a referência a respeito, se o Senhor habita no seu corpo, né, que é a igreja, e ele se entrega através da Eucaristia a cada um de nós, por que não vivemos plenamente essa união existente entre nós e com Cristo? Então ele está chamando os ouvintes
a lançar-se à unidade. É um chamado à unidade. A comunhão entre nós se dá em Cristo. Vocês estão lembrando do texto de Doroteu de Gaza? Do círculo, feito por diversos pontinhos, e o centro do círculo, que é um pontinho. E ele fala, o centro do círculo é Deus. E todos os pontinhos que formam o círculo, eles são cada um de nós. Se nós buscamos nos aproximar de Deus, necessariamente nos aproximamos uns dos outros. Na medida em que nos afastamos de Deus, também terminamos por nos afastar uns dos outros. E aqui, agora, São Cirilo, usando não essa mesma imagem, mas tocando o mesmo conceito, fala no século V a respeito da comunhão entre nós e da comunhão com o Senhor. Com efeito, olha o que ele vai dizer agora, Cristo é o vínculo da unidade, por ser ao mesmo tempo Deus e homem. Seguindo o mesmo caminho, podemos falar da nossa união espiritual, afirmando que todos nós, ao recebermos o único e mesmo Espírito Santo, nos unimos uns com os outros e com Deus. Olha que maravilha, meu irmão. O que significa dizer que o caminho para você voltar à comunhão com teu irmão já está traçado. O caminho para você voltar a abraçar aquele que te ofendeu, você voltar à aliança com aquele que lhe fez mal, o caminho para você abençoar aquele que te amaldiçoou, o caminho para você rezar por aquele que te abandonou, já está traçado e é possível. É preciso que nós percorramos esse caminho juntos. Seguindo o mesmo caminho, podemos falar da nossa união espiritual afirmando que todos nós, ao recebermos o único e mesmo Espírito Santo, nos unimos uns aos outros e com Deus. Embora estejamos separados, somos muitos, e em cada um de nós Cristo faz habitar o Espírito do Pai, que é também o seu. O Espírito é um só, indivisível. É com a sua presença e ação, reúne os que individualmente são distintos uns dos outros, fazendo com que em si mesmo todos sejam um. Assim como a virtude do corpo sagrado de Cristo transforma num só corpo os que dele participam, a Eucaristia, Parece-me que o único e indivisível Espírito de Deus, habitando em cada um de nós, vincula a todos numa unidade espiritual. Onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Por isso, novamente, São Paulo se dirige a nós, escrevendo, suportai-vos uns aos outros com paciência no amor. Aplicai-vos em guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também é uma só a esperança a qual fostes chamados. Há uma só fé, um só Senhor, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que reina sobre todos, age por meio de todos e permanece em todos. Se efetivamente é um só Espírito que habita em nós, também o único Deus e Pai de todos estará em nós por seu Filho, unindo entre si e consigo todos os que participam do mesmo Espírito. Por isso nós podemos dizer com toda clareza, meu irmão, você é vínculo de aliança com Deus na vida do teu irmão, na vida da sua esposa, na vida do seu filho, na vida do seu marido, na vida da sua família, na vida das pessoas que você encontra ao longo do seu dia. Você é vínculo de união, porque o Espírito Santo se move em ti. O mesmo Espírito que uniu vocês dois pelo batismo é aquele que te conduz à comunhão com Cristo, de modo que você se torna em Cristo pelo seu irmão vínculo de comunhão. Desde agora torna-se evidente que, de alguma maneira, estamos unidos ao Espírito Santo por participação. De fato, se de uma vez por todas abandonamos a vida puramente natural e obedecemos às leis do Espírito no Evangelho, é claro que, deixando de lado a nossa vida anterior e unindo-nos ao Espírito Santo, adquirimos uma configuração espiritual e, até certo ponto, transformamos-nos em outra a nossa natureza. Olha que bonito! Assim, já não somos simplesmente homens, mas filhos de Deus,
e habitantes do céu, pelo fato de nos termos tornado participantes da natureza divina pelo batismo. Fantástico! Todos, portanto, somos um só no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Não se esqueçam disso. Um só, eu repito, pela identidade de condição. Um só, eu repito, pela união da caridade, pela comunhão do corpo sagrado de Cristo e pela participação do único Espírito Santo. Somos um só e permanecemos um só em Cristo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que a Beatíssima Virgem Maria, pela sua poderosíssima intercessão, ela que é plena do Espírito Santo, a Rainha dos Apóstolos, pela sua preciosíssima intercessão, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.